Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo um vídeo aqui, tentar ser rapidinho dessa vez, porque saiu a notícia que vai sair um filme de Elden Ring. Elden Ring é um jogo da From Software, que é dona da série Souls, e a From Software faz vários jogos que seguem esse estilo Souls-like, né? Que são jogos tipo Dark Souls e Demon Souls, que foi o primeiro que foi lançado. A característica principal é que o jogo é muito difícil e ele tem umas mecânicas típicas que engloba ali, tipo esses jogos de RPG, né? Que você evolui seu personagem, só que tipo assim, você morre pra caralho. O grande mote dessa série é que você morre pra caramba e você vai aprendendo com essas mortes. E você tem que superar as dificuldades do jogo. Aí você pode melhorar seu personagem, aí um chefão que você não consegue vencer ele facilmente, você vai melhorando de modo que aí você consiga superá-lo. É um jogo que também os jogadores colocam muitos desafios autoimpostos, tipo assim, tentar zerar sem tomar um dano, ou tentar zerar sem nenhum equipamento, sem mudar de nível de personagem, tipo o personagem nível 1 com o mínimo de arma possível, porque o jogo, apesar de ser muito difícil, ele é bem justo nas suas mecânicas. Se você aprende a mecânica, é quase que é como se, tipo assim, eu comparo muito como assim, você aprender a tocar um instrumento de jazz, né? e tocar um jazz, porque a coisa é meio que no improviso, dependendo, o chefão vai lá dar uns golpes, você decora aquela sequência, você tem que ter uma precisão muito boa, uma coordenação com o que você tá vendo na tela, e dependendo do que o chefe fizer, você tem que saber como responder, né? É tipo uma dança ali do seu personagem contra os inimigos. A dificuldade do jogo era tamanha, assim, desses jogos Souls. Desses jogos eu zerei o Dark Souls 1, o 2, o 3 eu não comecei a jogar pra valer, o Bloodborne eu joguei ali no Play, eu tinha o Play 4, eu tenho o jogo, quando eu comprei o Play 5 eu fui jogar, ele ainda roda igual o Play 4, né? Ele é um jogo que tá preso no Play 4, porque ele roda 30 FPS, isso me incomoda um pouco, e eu comecei a jogar, mas não me pegou tanto, e é tido como um dos melhores jogos. O Sekiro, tem o Sekiro que ele sai um pouco da tradição Souls, né? Todos são bem difíceis. Eu só zerei o Dark Souls 1 e o 2 dos jogos da From, embora eu goste muito, mas é porque é tanta coisa. E zerei o Elden Ring, né? Porque o Elden Ring, essa coisa de ser mundo aberto, é uma coisa que me atrai mais, né? E assim, eu tenho uma história é muito difícil, então o Elden Ring tem uma personagem muito infame chamada Malenia, Blade of Miquella, aquela que nunca conheceu a derrota. Chegou a hora de enfrentar ela tem um boss que tem duas fases, né? Então eu penei e tipo assim, quando eu cheguei nela, eu já sabia que ela era foda, que já tinha, tipo assim, eu já via comentários na internet, todo mundo falando, nossa, ela é difícil, e eu penando, tentando criar estratégia, tentando aprender, que não sei o que. E aí chegava naquele ponto, você quase matava ela e aí você morria. E aí eu morri demais e tal, e eu já tava assim com os dedos suando, que você vai jogando, você começa a dar coceira, é horrível, né? Aquela sensação, meu Deus, tô fudido. E aí o dia que eu consegui ganhar, foi bem na hora que minha sobrinha tava na outra sala aqui da minha casa e gravando um áudio pra amiga, e eu ganhei, eu dei um berro, gritei, morre desgraçada, fé da puta! Gritei assim com toda a força e saiu no áudio dela. Eu achei o áudio, vou tentar ver se vai pegar aqui, vamos lá. Mas eu não te defendi porque tu pensa... Meu tio tá jogando videogame aqui. Ela cortou, ela podia ter continuado. O que aconteceu depois dessa hora, aí eu fiquei até assim, mão tremendo, que a gente fica meio doidão, né? Aí esses jogos salvam automaticamente. Se matou, você não tem que matar o chefão de novo, não, porque todos os inimigos revivem, menos os chefões. Aí eu sei que depois passou assim uma hora, minha irmã chega aqui na minha casa, eu moro num lugar que tem uns escritórios embaixo. Aí minha irmã saiu lá do escritório e falou: eu tô perguntando o que aconteceu aí, alguém machucou, não sei o que, eu vi um grito. Ah, não, é eu matei aquela fé da puta da Malenia. E esse áudio foi gravado no dia que eu ganhei da Malenia. E o Elden Ring, ele foi um jogo, um estrondoso sucesso, assim, porque ele tinha tudo que a série Souls, que as pessoas que veem série Souls esperam, só que ele foi feito no mundo aberto, que é tipo um GTA, né, ou um RPG de mundo aberto, que você tem tipo quase que um continente inteiro ali, ou uma ilha inteira, né, em termos de proporção de jogos equivaleria a uma ilha, né, e você explora aquilo. E ele foi revolucionário porque ele também, um jogo de mundo aberto, geralmente em séries comuns, você sempre tem uma setinha, uma bússola, um marcador indicando para onde você tem que ir.
E esse ele era meio que te deixava solto no mundo, você tinha que descobrir por si só. E ele fez isso de uma maneira que nenhuma outra empresa conseguiu. Geralmente, quando tinha um último jogo de mundo aberto que também foi sensacional, foi o Witcher 3, né, da série The Witcher, né, que teve a série da Netflix depois, baseada numa série de livros, né. E o Witcher 3, ele tinha essa coisa de ser um mundo aberto gigante, mas ele ainda usava aquelas convenções de tipo você ter um mapinha, e só que era um jogo que era muito bem escrito. No caso de Elden Ring, ele conta a história de uma maneira assim, eu até comparo muito quando você vai viajar para um lugar, ou até a própria cidade que você mora, você sabe a história da cidade onde você mora, às vezes você tem uma igreja ali, você tem uma ruína ali, ou você tem um chafariz, eu moro em cidade histórica, e você sabe algumas coisas, mas você não sabe detalhes, quem que construiu aquilo. E Elden Ring te joga naquele mundo e você vê tipo construções e tudo aquilo foi escrito, aquela tradição, aquela ambientação foi toda escrita com um pensamento, tem uma história pregressa, mas nada é atirado você, os diálogos, se você não prestar atenção, você não vai entender nada daquilo. E não é necessário você entender. Então é igual você fazer um turismo e ir no museu, mas não ficar lendo as coisas, mas ver e achar bonito aquilo e viver aquela ambientação sem precisar estar sabendo tudo a que aquilo se refere. É diferente de outros jogos que são muito expositivos, né? E agora vai sair um filme e eu fico pensando como é que eles vão fazer, né? Porque filme de jogo é um trem que já tem altos preconceitos, né? Que nunca sai um filme de jogo bom. Eu já falei aqui da série do The Last of Us, mas a própria série The Last of Us já é bem um filminho mesmo. Tem muito jogo que é muito cinemático. Elden Ring é uma coisa muito, muito difícil de ser adaptada. A história pregressa da ambientação do jogo foi... o jogo é criado pelo Hidetaka Miyazaki, que é um japonês que ele é um criador da From Software. Criou os Dark Souls, Demon Souls, o famoso Bloodborne. E todos seguem essa mesma linha assim, de contar a história bem pelos itens. Você vê um item, você pode ler ali a descrição do item, o que ele significa e tal, e aí você tem que montar a história no quebra-cabeça. É cheio de canal no YouTube falando, explicando o que é história, gente interpretando, é uma grande viagem assim. A história de Elden Ring é bem complicada. E quem ajudou a fazer foi o doidão, o danado lá do George R. Martin, né, que é o criador do Game of Thrones, que ao invés de escrever Game of Thrones, fica fazendo um monte de outra coisa, menos escrever os livros dele, que eu acho que ele nunca vai escrever. Já vou dizer aqui, deve sair alguma coisa póstuma. Eu não sei nem se ele tem filho, mas algum parente dele lá depois vai pegar e vai lançar, igual o Tolkien lançou o Silmarillion, depois de a família do Tolkien lançou o Silmarillion póstumamente, né? Então eu acho que vai ser a mesma coisa com Game of Thrones, a Canção do Gelo e do Fogo. O grande problema é que, tipo assim, toda essa trama anterior, ela é uma coisa muito bizarra, assim, não é uma história direta, é todo tem família, linha do tempo, tem irmão, tem uma pessoa que ela casa com uma outra e elas são a mesma pessoa. Tem umas coisas muito doidas assim. Tem uma mitologia toda escrita quando o jogo... E detalhe que o jogo se passa depois de todo um desastre acontecer e você vai descobrindo o que aconteceu à medida que você vai jogando o jogo, se você prestar bastante atenção, porque às vezes você nem sabe por que você está fazendo as coisas. É difícil você entender. E isso não é assim, não é porque a gente é burro, não é porque também as pessoas jogam muito para poder conseguir vencer os desafios ali. Você não precisa muito das informações para poder zerar o jogo. Você precisa às vezes para poder conseguir algumas coisas secretas, tipo assim, o jogo não te obriga a saber tudo, dá para você jogar numa boa, porque basicamente ele é um jogo de combate ali. Ele é um RPG, né, de ação, vamos dizer assim, porque você arruma armadura melhor, arma melhor, você vai progredindo seu personagem. Eu acho Elden Ring um jogaço, porque jogos que eu considero assim bem incríveis são aqueles jogos que tipo assim, lança, eu começo a jogar, eu esqueço tudo e até zerar eu vou e dedico o meu tempo todo jogando ele. Ele é um jogo que eu zerei ele todo, peguei ele pra jogar e fui até o final, demorei 1 mês, 2 meses ali jogando e zerei sem pegar outro jogo pra jogar. Depois saiu a DLC Shadow of the Earth 3, que zerei também, não fui direto. E aí depois assim, zerei uma vez só, né, e depois você tem os New Game Plus. E depois dessa introdução toda aí, o que é difícil? Primeiro que a adaptação de videogame
videogame, como eu sempre falo, é muito difícil você fazer uma coisa que respeita, porque o jogo ele é tipo uma das grandes obras de arte já feitas. Como é que você vai fazer uma coisa que faça jus, né? E principalmente Elden Ring. E quem foi nomeado para ser o cara que vai levar isso para frente é o diretor Alex Garland, que ele dirigiu aquele Ex Machina. Detalhe, eu não vi nenhum filme do Alex Garland. Sei que ele fez um Guerra Civil, que tem o Wagner Moura. Ele fez uns filmes que esse aí tá na minha lista para eu ver por agora, que é a série do 28 Dias Depois e 28 Semanas Depois, que era junto com o Danny Boyle, né, aquele diretor inglês, que tem o Cillian Murphy, uma série de zumbi, porque eu tô vendo, depois de The Last of Us, tô vendo umas coisas assim, revisitando aí uns filmes de zumbi, vendo os filmes do George Romero, e o 28 Dias tá na minha lista, assim, mas eu ainda não vi. Então, eu, assim, geralmente os filmes deles são muito bem cotados, assim, são muito bem elogiados, todos eles, mesmo até os ruins, eles têm uma avaliação crítica bem boa, então talvez esteja em boas mãos, principalmente porque tem um tweet aí dele falando que ele é fã de Elden Ring e ele já jogou, ele já tá no New Game Plus 6, ou seja, já zerou 6 vezes, tá continuando com o personagem, cada vez ele descobre mais. Então ele não é um cara que é um leigo em termos de Souls, né? Só que assim, como que pode sair um filme bom ou ruim disso aí? Primeiro porque o jogo não tem uma história definida. Que roteiro que você vai pôr? Eu tenho umas ideias assim que eu acho que poderia ser legal. Uma coisa que eu gosto muito é que, tipo, considere-se canônico, né? Tipo assim, não seja uma adaptação. Igual para Game of Thrones, a série é uma adaptação do livro, mas assim, coisas que acontecem no livro são diferentes das coisas que acontecem na série. E outro, eu falei de Star Wars, que tem livros, eles, tipo assim, eles consideram tudo, né? Tipo os eventos do filme, aí os livros contam histórias que casam com o filme, tipo assim, se passa no mesmo universo, né? É canônico. Eu gostaria que mantivesse uma coisa canônica. Talvez focar ali nesse tempo dos primórdios, antes de você julgar o jogo, focando num personagem que tem uma família muito bizarra, e aliás, uma família que são várias famílias, né? É uma confusão danada. Eu mesmo nem é muito difícil, porque eu não consigo às vezes nem lembrar quem é quem. Os nomes também são muito parecidos. E se eu fosse mais novo, talvez eu saberia com mais detalhes. Lembrava, né, de cabeça. Hoje, assim, eu me perco sempre. Mas o jogo é bom também por isso, né? E você pega ali, por exemplo, você pegar um personagem tipo a Marika, né? Contar a história da Marika, como que ela veio lá a quebrar o Elden Ring, mostrar, tipo, uma coisa dentro da lore, né? Dentro da tradição, dentro do que já tá escrito, para ser um complemento ao jogo, né? Outra coisa que eu gostaria é que ele seja difícil de entender mesmo no cinema, porque já que é um jogo difícil, que seja um filme difícil. Mas eu não sei se é da linha do Garland fazer isso, né? Que eles não tentem abranger a história que tá no jogo num filme, porque o jogo você demora, eu demorei 200 horas pra zerar e assim, ainda tem muita coisa que dá pra fazer ainda. E um filme de 2 horas não dá pra abranger, então eles têm que ficar muito, ele tem que ser um filme bem focado. Tem um mangá, tem uma história do mangá, tem muitos personagens, você pode fazer uma história de um personagem, elaborar mais a história daqueles personagens, mas assim, é tanta coisa que, tipo assim, às vezes um filme de 2 horas, o que eles vão fazer? E o Hidetaka Miyazaki, ele tem um envolvimento grande, e até as pessoas estão falando, às vezes é a Bandai Namco, que é a publicadora, e ela era parcialmente dona da franquia, mas agora ela é toda da From Software, então é tipo assim, o Hidetaka Miyazaki pode ter algum envolvimento e tal. É uma coisa assim, é uma coisa que dá uma grande expectativa. Vou dar um exemplo aqui que funcionou. O próprio jogo The Witcher, ele não é uma franquia que começou nos jogos, ele é uma franquia que começou nos livros do Sapkowski lá, e os jogos, ele com o primeiro Witcher lá, ele era uma continuação do final dos livros, que o livro é uma saga que termina, é como se tipo fosse fazer um jogo do Senhor dos Anéis lá, que continuasse depois que o Frodo destruiu um anel, e continuar aquela saga com aqueles mesmos personagens, e contar uma nova saga a partir daquilo. No jogo isso funcionou porque o Geralt, que é o personagem principal de The Witcher, ele começa ali do zero, né, tipo, no jogo, tipo, com amnésia, então, tipo, se você nunca leu o livro, você consegue entrar naquele mundo tendo a perspectiva do Geralt, só que é um Geralt pós-livros. Na verdade, no livro, vou contar o spoiler aqui, termina com o Geralt morto, né, e o jogo, tipo, faz um retcon que, na verdade, ele não morreu e que ele ficou com amnésia, ele foi recuperado lá, e aí ele volta a ser a profissão de The Witcher, e aí, nisso, a CD Projekt Red, que é a empresa do The Witcher, criou uma saga, depois fez o Witcher 2, e aí depois o Witcher 3, que é um jogo que teve um impacto similar a esse do Elden Ring, de um jogo de mundo aberto, sensacional, né? E aí o que acontece? Foi
uma adaptação que tipo continuava a história do livro sem divergir muito, ou seja, se você quer ver a saga toda, você lê o livro e depois você continua nos jogos, você tem uma história contínua, né? Embora assim, até o autor dos livros fala que ele não liga muito para os jogos, ele falou que ele só vendeu os direitos para ganhar o dinheiro com aquilo, ele nem considera e tal. Tô citando aqui porque depois teve a série da Netflix adaptando os livros e ela seguiu um caminho totalmente bizarro. Eu vi a primeira temporada, eu falei, é aquela coisa, sempre quando tem uma primeira temporada, às vezes não é tão bom, mas você, tem potencial. Só que veio a segunda, eu vi o primeiro episódio da segunda, que adaptava um conto lá dos livros, e eu achei que não fazia o menor sentido. Eu falei, não, que merda. É a série com o Henry Cavill, que fez o Superman lá do Zack Snyder. Até porque também os livros do The Witcher, eles começam com contos pequenos que saíam em umas revistas lá de ficção científica e aí eles foram compilados, os 2 primeiros livros são compilações desses contos, em ordem não muito cronológica. E a série a primeira temporada é uma bagunça, ela pula, porque ela vai adaptando esses contos e tenta costurar de alguma maneira que não consegue, dava pra fazer muito melhor. A série ficou uma porcaria. E o livro é muito legal, assim. Eu li até, são 7 a 9 livros, eu não lembro agora. Eu li até o Sangue dos Elfos completo, depois tinha Tempo do Desprezo, eu parei no meio e depois a vida vai continuando, vou ter que começar a reler. Mas é uma série que eu pretendo terminar. Eu espero que Elden Ring não tente adaptar a história do jogo, até porque nem tem, né? Ela cria uma coisa por si só e que mantenha inclusive a estética, não mude muito, porque quando você muda a estética a coisa vira outra coisa, né? Você fala, mas aí tem que fazer. Eu gosto que faça diferente mesmo, mudar uma outra visão, mas dá pra fazer, mas mantendo naquele universo. Dá pra fazer, até porque pra que você vai mudar no cinema, às vezes o grande público nem conhece a história, né? Eu não quero que faça tipo como fez com o Senhor dos Anéis ou o próprio Game of Thrones. Bom, é o que eu não quero, mas não sou eu que tô fazendo, então azar, né? Só dando um palpitão aqui. Tipo assim, um outro jogo que também tem até o próprio GTA, né? Tipo, se você fosse fazer uma história, adaptar GTA, você pode adaptar até uma das histórias do jogo ou criar uma coisa nova e ambientar na cidade. É muitas possibilidades. Então, assim, eu tô, como diz em inglês, cautiously optimistic, né? Um otimista cauteloso, né? Vamos ver, que eles sejam comedidos, né? Não queira já fazer uma coisa, querer já abordar tudo num primeiro. Faz um filme e vê o que dá, faz um filme mais de boa pra, caso ir bem, fazer depois uma saga, qualquer coisa, porque tem potencial. Enfim, é uma série, tipo, eu gosto muito, né? É maravilhoso esse jogo. A trilha sonora, por que não aproveita? Pega os mesmos autores que fizeram a trilha sonora do jogo e coloca pra fazer a trilha sonora do filme, né? Porque tem isso, né? Eles começam a mudar, aí não põe gente que trabalhou no jogo envolvida, sabe? É uma coisa que o cinema costuma não fazer. O The Last of Us, né? Ironicamente, a trilha sonora do jogo foi feita pelo Gustavo Santaolalla. É um cara que acho que já ganhou, pelo menos foi indicado ao Oscar. Ele trabalhava com Inarritu lá do aquele filme Babel, a trilha dele. Então ele é um cara que já foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora e ele fez a trilha do jogo e a trilha da série é ele que faz, inclusive ele até aparece numa ponta tanto no jogo quanto na série, então eu acho isso legal. É isso que eu preciso falar. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito legal quando os melhores jogos de filmes que existem são aqueles que, ao invés de adaptar a história do filme no jogo, tipo assim, geralmente jogos de filme também tem fama de ser ruim, né? Tipo, se sai o filme dos Vingadores, eles lançam um jogo dos Vingadores. É tipo assim, é pegar aquele universo do filme e fazer uma história própria para o jogo, né? Quem viu o filme, tipo, vai identificar aqueles elementos ali, mas é uma história completamente nova. O próprio Indiana Jones mesmo é um que faz isso, né? Mas eu falo muito de Indiana Jones, vou dar um outro exemplo aqui. Tron. Tinha o primeiro filme, antes de sair o Tron Legacy, que era aquele segundo filme lá, tinha um jogo que chamava Tron 2.0, que ele era uma continuação e o jogo é sensacional. Ele ficou um jogo um pouco conhecido, mas é um jogo que sempre foi bem elogiado, assim, porque ele entendeu bem o filme e fizeram. Então eu acho que dá pra você fazer uma coisa tipo, uma coisa nova, de modo que se você vê o filme e depois jogar, você complementa aquilo e você monta mais o quebra-cabeça. Então, tipo, faz ali um
filme dando informação extra. Eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que seria muito mais legal se eles fizessem desse jeito, né? É uma coisa que não dá pra fazer nos quadrinhos, né? Por exemplo, você vai adaptar o Superman, não tem como você fazer uma história no cinema ser uma história que se passa no universo dos quadrinhos, porque os quadrinhos são tantas coisas que acontecem, tem crossover com vários personagens. É melhor você fazer uma coisa separada. E eu acho que assim, Elden Ring ele pode seguir esse caminho separado, mas eu preferia que fosse dentro do universo, porque independentemente já vai ser difícil pra caramba fazer. Faz uma coisa que quem jogou o jogo pelo menos vai gostar, vai entender, e quem não jogou fica interessado e vai julgar e vai ver elementos. Ah, então é isso que o filme queria dizer, sabe? Eu acho que complementa mais. Que dê pra ver sem precisar da outra obra, né? Tipo assim, mas que seja uma obra difícil. Tipo, uma obra que não entrega tudo, né? Que seja uma coisa fácil de digerir. Porque pra poder... É o tema do jogo, né? Ser difícil, né? Não só de entender, mas de jogar. Você tem que superar as habilidades. Não sei pra quando, hein? Vamos ver. Foi anunciado. Não tem nenhuma informação extra. E é da A24, né? Que também já tem e geralmente quando é uma empresa assim muito de modinha, ela costuma ter umas coisas, não, nós vamos fazer uma coisa nossa. Aí isso meio que aliena e talvez pode acabar fudendo com tudo. Mas enfim, então esse vídeo aqui mais rapidinho para os meus padrões, só para poder entrar nesse assunto aí, porque é um jogo que eu gosto pra caramba. Olha só, o tempo que eu gastei jogando Elden Ring, deve ter, eu acho que foi umas 200, talvez é o jogo que eu mais joguei, assim, que eu mais gastei. Ah, e por falar em coisa assim, só pra finalizar, né, uma coisa que não tem nada a ver, é a série Yakuza, né, Ryu ga Gotoku, Like a Dragon, que é uma série que é antiga no Japão, é da SEGA e ela ganhou uma fama. Tem uma série na Amazon Prime. Eu não sei, eu adoro o jogo, eu não vi a série e tenho medo de ver e não gostar. Então, assim, talvez eu vou ver, depois eu vou falar disso. Talvez seja uma adaptação péssima e aí poderia até ter usado de exemplo de comparação aqui com cuidado para eles não fazer. Talvez aí eu volte no assunto depois que sair mais informação. Então é isso. Um beijo para vocês. Até mais.